Este episódio tem o patrocínio da Editora Self. A Editora Self é centrada em trazer-te os melhores livros dos melhores autores a nível mundial nas áreas de negócios, empreendedorismo e finanças pessoais, mas também nas áreas de nutrição, psicologia e mindset, para que a tua vida seja mais fácil e possas criar o teu próprio caminho de aprendizagem ao longo da vida. Estes best-sellers internacionais partilham uma atitude de aprendizagem das técnicas que nos permitam vencer as nossas dificuldades e os nossos desafios. Eu sou, obviamente, um ávido leitor destes livros, seja porque quero ter uma vida mais saudável ou umas finanças pessoais mais saudáveis, ou mesmo porque quero criar hábitos que me permitam aproveitar melhor a minha vida e o meu tempo. Procura o teu próximo livro e constrói o hábito de leitura na tua vida. Eu considero que a leitura é provavelmente o hábito mais determinante na tua vida e na tua carreira, e é das experiências mais transformadoras que tu podes fazer. Se quiseres consultar o catálogo da Self, podes fazê-lo no link www.editoraself.pt e usar o código de desconto temporada 6 para ter 15% de desconto nos livros da Editora Self. Olá, António. Olá, Rui. Cá estamos numa semana de aventuras. É verdade, há sempre aventuras. A gente tem que procurar qual é o parque aventura onde elas estão a acontecer com mais força. Estávamos agora mesmo a falar de um tema. Sim. Queres trazer já esse tema? Quero trazer. Porque eu acho que muita gente está a falar disso, provavelmente. Sim, provavelmente. Que estava a falar na compra do Twitter por o senhor Elon Musk. E estávamos aqui, íamos começar a falar sobre o assunto, sobre o que é que isso significava, e eu disse que o meu receio era que ele se tornasse no Mark Zuckerberg, controlador de não se poder dizer isto, porque ainda hoje também estava a ouvir na rádio que é a questão de, por um lado, é aquela ideia de que o Twitter, as pessoas querem ter a liberdade de dizer tudo, mas depois querem que alguns não tenham a liberdade de dizer tudo. E isto é um desafio grande, seja para que rede social for, porque as pessoas querem ser livres de expressar a sua opinião, mas não querem, mas depois há o receio das fake news, de pessoas trazerem determinados conteúdos que sejam, sei lá, racistas ou whatever, estás a ver? Uhum. Violentos. Por isso não está tudo muito na expectativa o que é que isto vai significar. E isso não é nada diferente das pessoas com quem contactas na rua, não é? Sim. Porque acham que podem dizer tudo. Eu não digo na rua, porque as pessoas na rua nunca dizem já não falam nada. Mas quando vão às redes sociais, isto parece um jardim zoológico. Sim. E eu não sou especial fã de redes sociais, umas menos que outras, e quando as faço normalmente é profissionalmente. Eu não tenho redes pessoais sequer, não uso pessoalmente, uso só para trabalho, mas na verdade, e eu não tenho essa experiência na primeira pessoa hoje, mas aquilo que eu sinto e vejo por todo lado é uma liberdade total de dizermos o que quisermos, mas só ouvirmos o que queremos. Nem querer, ou seja, a questão não é ouvirmos o que queremos, é nem queremos ouvir não, aquilo. Porque aquela pessoa devia ser sancionada se diz alguma coisa que não nos interessa. Eu acho que isto só convida a uma coisa, é olharmos um bocadinho mais para dentro e pensarmos onde é que acaba a nossa liberdade e onde é que acaba a dos outros e onde é que fica aqui a fronteira. E eu acho que isto é uma daquelas coisas que nós não somos convidados a pensar muitas vezes, mas que quando as pensamos muitas vezes tornam-se uma ferramenta brutal para conseguirmos chegar a algum lado. Sim. Que é liberdades. Eu quero dizer verdades, eu gosto de transparência, eu gosto de liberdade radical e da verdade radical, mas eu também gosto de convidar a que a digam, e isto normalmente é difícil, que as pessoas te digam o que pensam mesmo de verdade na cara, isto é relativamente difícil. O problema é quando nós, e a maioria de nós, por natureza somos isto, portanto, isto não é eu não estou aqui a falar de um mundo de iluminados e um mundo de não iluminados. Ninguém está imune. Não, estou a falar só de uma aprendizagem que temos, que é quando conseguimos perceber melhor o valor de falarmos na mesma frequência para lá e para cá, conseguimos evoluir nós mais e ajudar pessoas a evoluir
que estejam disponíveis para ouvir o mesmo nível de frequência. As redes sociais estão muito longe disto, não é? Sim. As redes sociais estão muito longe desta realidade. Eu percebo que lá está, eu não sei o que é que se está a falar sobre o Twitter e o não Twitter. Eu percebo a nível empresarial, sei, e o que é que está em causa e as jogadas empresariais, sei, algumas. Não saberei tudo o que está por trás, mas sei alguns planos que eram tramados e colocavam aqui a jogada difícil, quer de um lado, quer do outro, em relação ao Twitter, em relação ao board do Twitter, não é? Que quis fazer uma jogada de manipular o preço das ações e emitir ações, mas a resposta do Elon Musk foi uma resposta que pode ser interpretada de duas maneiras. Em primeiro lugar, e estou aqui a contar um bocado de história, não é? Provavelmente as pessoas se calhar leram mais notícias e sabem mais do que eu sobre estas notícias. Mas haverá outras que não sabem. Pois, e é também por isso que estamos aqui. A jogada dele foi, mas eu tenho um plano B. E o plano B... mas ele disse qual é que era o plano. Ele não disse qual era o plano. Ok. Mas o plano B, para quem consegue perceber o que é que podes movimentar, há duas coisas. Em primeiro lugar, tu não tinhas pessoas no board que sejam significativamente acionistas da empresa. E isso é comum ou não? É relativamente comum. Não é... Isto só permite uma coisa. Permite que tu possas dizer, estas pessoas que estão no board não estão a defender os interesses dos acionistas. Ok. Como não são acionistas? Não são acionistas, não estão a defender os interesses dos acionistas. Os acionistas querem provavelmente aceitar esta oferta. E repara que isto seria um processo complicado. Isto seria meteres ali o institucional e as cotações e as coisas todas em causa, e isto era muito complicado. E andar a fazer jogos fora, de pôr pressão nos acionistas para dizerem vende ao board. Ia haver inclusivamente tu ias ter depois instituições que controlam isto, não é? Tipo o SEC e outras nos Estados Unidos que controlam as empresas cotadas, e tu ias ter um escrutínio sobre esse assunto, ias ter conversas à volta disso, e o que ias ter na verdade também era uma aversão a investir no Twitter, porque está ali muita poeira. Confusão. Aquilo está a poeira, está toda levantada, está tudo à guerra. Não é um bom negócio. É claro que o valor daquilo ia cair brutalmente, o valor do Twitter. E se caísse, era mais um argumento a favor do Elon Musk. Certo. Porque ia dizer, estão a ver o que vocês estão a fazer? Estão a ver? Não estão a defender os interesses. Porque ele fez uma oferta acima do valor do mercado. Não é? Se as ações valiam 10, ele ofereceu 12. Portanto, ele está a fazer uma oferta acima, está a valorizar a empresa. Depois há ali gente que está a criar uma coisa e barulho e manias que o que estão a fazer é desvalorizar a empresa. E vão ter o quê? Pressão dos acionistas, claro, os verdadeiros acionistas. Parem com isso que nós estamos a perder dinheiro. Pronto, se calhar é melhor vender, é melhor sair, porque isto vai dar barracada, não é? E esse era um dos possíveis planos B. Outro possível plano B era eventualmente capital capaz de fazer uma oferta mais agressiva ainda e de fazer parcerias com outras e que já estivessem na manga. Ainda não percebia qual é que é o interesse do Elon Musk no Twitter. Pois é, e eu acho que este é o tema mais interessante para o Bitcoin Talks, porque tem a ver com esta irreverência relativamente às coisas. Tem a ver com permissão e liberdade de expressão. Achas? Principalmente. Sim, repara, o Elon Musk teve vários problemas por causa de coisas que disse no Twitter, inclusivamente a nível de ter pago multas por causa de ter dito coisas no Twitter e ter uma empresa cotada que, tendo feito aquela declaração, ele teria que ter informado as instituições e as coisas e etc. Então o que é que ele teve que criar? Teve que criar uma estrutura de advogados, ou um ou outro ou mais, ou um escritório, que cada vez que fosse twittar alguma coisa percebesse se existe ali um problema. Pois é nisso que estamos. É nesse mundo que estamos. O Elon Musk tem eu acho, tal como qualquer pessoa que está habituada a criar coisas. Tu sabes que eu não sou um discípulo do Elon Musk, não é? No sentido de tudo o que ele diz é regra. Sim, tanto que há uma t-shirt que é In Before Elon, não é? Porque lá está, as verdades são para se dizer, não é? O Elon Musk, eu acho que chega às coisas de uma maneira que é a maneira dele. Eu respeito-a muitas vezes, outras vezes não, e está tudo bem. E ele não é mais do que eu e também não é menos. É uma pessoa. E fez um percurso interessante e fez coisas interessantes. Isso não faz com que ele só diga verdades e tenha sempre razão. Claro.
E quando não tem razão, também não faz com que a seguir nunca tenha razão, não é? Claro. Portanto, espírito crítico, mais uma vez. Olhar e quando achamos que concordamos, concordamos. Quando não concordamos, não concordamos e a vida continua. Agora, há uma coisa acima disto. Que é quando eu achar que o Elon Musk não deve dizer o que diz porque eu acho que é uma asneira. Sim. Estás a ver? Sim, eu agora estava a pensar que eles, quando eu ouvi na rádio, eles estavam a falar da questão de ser uma empresa privada, não é? O Twitter é uma empresa privada e depois o poder que uma empresa privada acaba por ter na questão de quem é que diz o quê, como é que isso é sancionado, quais são as regras de conduta dentro de uma coisa que é privada, que tem as regras privadas. Não, Sim. E eu agora estava aqui a pensar eu não sei se há, se não, ou se tu sabes da existência quase de uma rede social, blockchain, em que há uns consensos, ou não sei se existe. Existem. Tudo vai ser assim. Mais para a frente, tudo vai ser assim. Ninguém vai querer estar cotado em bolsa. Cotado em bolsa é uma coisa do passado. Já não interessa nada. E repara que estamos a falar de uma coisa... Tu estavas a falar de uma parte, eu estou a trazer outra, mas elas vão se casar já à frente, que é... Uma coisa quando passa a ser cotada em bolsa tem todo um outro tipo de escrutínio e regras e uma data de condições que tem que ter. Levar o Twitter para privado significa que o Twitter passa a fazer aquilo que o Twitter devia fazer, que é ser uma rede de comunicação. E que não tem que respeitar regras da bolsa, porque o Twitter não nasceu para cumprir regras da bolsa. O Twitter nasceu para ser uma rede social que tem que criar regras, mas tem que criar regras para as suas regras, para as suas necessidades, não para as necessidades de uma empresa cotada numa bolsa dos Estados Unidos, quando o Twitter funciona a nível mundial. Repara na burrice disto, não é? Não, eu sei que isto para muita gente ainda não é o momento onde estamos, mas neste momento tu teres uma empresa, repara que há uma grande dificuldade nas pessoas perceberem a globalidade do mundo. E quando tu tens uma globalidade e tens empresas que conseguem ser globais, não faz sentido obedecerem a regras de um país. A regras de um país, a uma jurisdição. Porquê é que o Twitter, se é mundial, porquê é que está sujeito às regras da Bolsa de Nova Iorque, ou, neste caso, nas cotações daquilo que os Estados Unidos exigem sobre securities e sobre ações e o que quer que seja, quando, se calhar... Isso não é do interesse do Twitter e isso não é do interesse dos utilizadores do Twitter, isso é do interesse de um conjunto de pessoas que criaram um conjunto de regras para a bolsa. Certo, mas uma coisa que eu não sei é, o Twitter poderia estar cotado noutra bolsa e reger sobre outras regras? Sim, é uma questão de mudar a sede para outro país e decidir mudando a sede, ok. Tu decides, aliás, a maioria as maiores empresas portuguesas, se calhar muita gente não sabe isto, eu acho que hoje em dia já sabem mais. As maiores empresas portuguesas não têm a sede em Portugal. Das Holandas e... Foi muito falada têm sedes fora. Mais por questões fiscais. Sim. Mas tu podes cotar a tua empresa em jurisdições diferentes da sede. Imagina, eu posso ter a sede num sítio e estar cotado noutra... Sim, algumas sedes até de algumas empresas portuguesas até são fora de Portugal e depois estão cotadas no PSI 20. Pois é isso. Portanto, pois. Sim. É isso que eu estava a pensar. Sim, podes. Não te sei agora escrutinar toda a legislação sobre isso, mas sim. Sim, mas estava a pensar, por exemplo, não sei se é o Jerónimo Martins, não é? Que se falou muito da sede e ter ido para a Holanda, mas eu acho que na bolsa do PSI 20 continuam lá a estar. As 20 maiores? Sim. Todas. Pois. Havia uma que não estava, não me lembro já qual é. Não vou dizer nomes, mas sim, tenho aqui umas suspeitas, não me lembro já qual é, mas nos anos 2000, quando eu estava na faculdade, essas coisas eram a conversa do dia. As empresas portuguesas terem todas sede fiscal fora de Portugal. E a maioria era na Holanda, etc. E pronto, isso aconteceu por questões de impostos. Portanto, o pessoal achou que não queria contribuir nos valores que Portugal pede para contribuir nos impostos. Eu não sei se até hoje se refletiu, alguém sobre refletiu o que é que muito. Significa, não? Sim, se alguém fez muitas contas, pensar, então, mas será que podemos trazê-los de volta e por quanto? E como é que fazemos para trazê-los de volta? Eu não sei onde é que andam essas contas. Nunca ouvi falar sobre o secretário de Estado ou o ministro da Economia estar a tentar trazer empresas de volta para Portugal. Nunca ouvi falar sobre isso. Mas faz-me um bocado de confusão. A minha cabeça foi para a questão de, ok, em Portugal... Sim. Eles estão a ganhar dinheiro com portugueses e estão a pagar impostos no estrangeiro. Sim.
Faz-me confusão. Não, existem impostos que são pagos cá, não é? Alguns são pagos cá, mas impostos sobre os lucros não é? Sim. E essa é a grande questão. Enfim, isto é toda uma outra conversa. Sobre o Twitter, queria só trazer aqui a fiscalidade em Portugal. Fiscal Talks. Não, eu acho que vamos voltar a esta conversa muitas vezes, por inconveniente que ela seja, eu acho que vamos ter que voltar a ela. Agora, sobre o Twitter, não querendo desviar aqui sobre o fundamento do Twitter, o Elon Musk é uma pessoa muito específica e eu acho que ele tem vindo a mostrar cada vez mais o quão específico ele é, e isto é normal. Eu acho que ao longo da vida e conforme tu vais trilhando coisas e vais ganhando uma certa idade, uma certa vontade, aquilo que é importante para ti começam a ser outras coisas. Já não é o dinheiro, já não é o isto, já não é o aquilo. Começam a ser outras coisas. E eu não estou a dizer que as prioridades dele tenham que ser as corretas, mas eu acho que aquilo que for uma prioridade para ele é onde ele vai meter o dinheiro dele. Certo. Sim. E ele fazer isto tem muito interesse, ele tem uma visão para o Twitter, existe aqui uma coisa por trás, e eu acho que existe um futuro para o Twitter, e o futuro do Elon Musk é uma ideia. Existe uma ideia no Elon Musk para o Twitter, tal como existia no Jack Dorsey, e o Jack Dorsey saiu para fazer uma outra coisa, da outra empresa dele, que era o Square, que agora chama-se Block, porque tem uma ideia e não resistiu à vontade. Não tem a ver com dinheiro, tem a ver com onde é que eu consigo implementar o meu propósito da melhor maneira possível. Isso. Se eu falecer, o que é que eu quero deixar? O que é que eu estou interessado em fazer? Não é? O que é que eu quero fazer? Eu tenho X anos de vida, o que é que eu quero estar a fazer nesses anos? Sim, o relógio começa a fazer um tic-tac diferente, não é? Sim, porque já não é sobre... isto é um bocadinho... Ser o maior da minha rua. Simplificando, é um bocado pirâmide de Maslow, não é? Tu já satisfizeste uma data de coisas, quando chegas ao topo da pirâmide é ver o que é que está lá escrito. Sim. E vai ser a autorrealização. É aquilo que é o teu propósito, é o que tu te sentes bem a fazer e é o que tu fazes de graça. Tu não precisas ganhar dinheiro para fazer o que tu queres fazer. Quando chegas ao ponto em que já, ou seja, o ter dinheiro para comer e pagar as despesas já não é a questão. Não, porque está satisfeita a necessidade. Isso já está resolvido. E no caso do Elon Musk, eu diria, até pelas decisões que ele tomou antes na vida, e isso é frequente, ele é uma pessoa de risco e é uma pessoa que quer muito fazer o que quer fazer, e eu acho que a questão do Twitter é porque ele tem um plano muito claro para o Twitter, e eu acho que tem a ver com criptomoedas, como é óbvio, e acho que tem a ver com a Dogecoin, como é óbvio, e acho que tem muito a ver com liberdade de expressão, que eu acho que é um grande tema. É um grande tema. Aliás, é também um dos meus temas fundamentais, portanto eu aí estou muito lado a lado com o que ele pretende fazer. Eu não quero dizer que o que ele vai fazer no Twitter eu vá ter que concordar, eu posso depois não vir a não concordar, mas eu não concordo nada com as políticas atuais do Twitter, nem com as políticas atuais de qualquer rede social, que durante os últimos 3, 4 anos tem mostrado o quanto se verga aos mesmos poderes instituídos, que são meia dúzia, e tu percebes que no meio disto não existe um elemento de comunicação que seja verdadeiro, que seja transparente e que seja credível. Não há um. Atualmente não há um. E isto é uma oportunidade. Criar isso. Claro. E a blockchain e as criptomoedas são exatamente o caminho para criares alguma coisa que é credível por natureza e que não vai atrás de dogmas ou de coisas que são passadas, porque são agenda de alguém, porque são interesse de alguém, porque de repente decidimos que são estas as áreas que temos que fazer crescer na economia e que de repente decidimos criar organizações que são donas da verdade. E quando criamos este tipo de organizações são os twitters desta vida, porque tu facilmente viste banirem e... Qual é a palavra que usam? Há uma palavra, eu não sei se é portuguesa ou não. Cancelar? Cancelar é a palavra portuguesa. Sim, é o cancel. Ok, pronto, certo. Tu seres cancelado é um bocadinho... É aquilo que em Portugal se criticava no tempo do Estado Novo, não é? Era o fascismo. A censura também, não é? Era a censura. E de repente tu tens redes sociais que censuram e parece que é uma coisa boa. Sim, aqui agora o que eu estava a pensar é a questão que
às tantas, quase que eu tenho um receio é que esteja a criar uma coisa acima da lei, porque tu estavas a dizer que os veram-se aos mesmos poderes. Que poderes são esses? São os poderes económicos? Não, há aqui uma pergunta fundamental, mas qual é a lei? Vamos lá falar sobre a lei da liberdade de expressão. É isso? Qual é que... É isso? Porque essa lei existe. Essa lei existe. E eu, como cidadão, tenho direito à liberdade de expressão. Certo. Mas, se eu disser certas coisas que estão incluídas na minha liberdade de expressão legalmente, eu posso ser cancelado de redes sociais. Ok. É o que eu estou a dizer. Sim, o que eles não podem é estar a cancelar coisas que não vão contra a lei. É isso que tu estás a dizer. Mas é o que estão a fazer todos. Pois, é isso. Sim. Não é ilegal eu exprimir a minha opinião sobre uma data de assuntos. O que eu estava a dizer é que o meu receio é que chegasse ao ponto em que tu estavas... não eras cancelado, mas estavas aí contra a lei. Isso tem outros circuitos. Tem outros circuitos. Não é? As redes sociais não são tribunais. Nem devem ser. Nem devem ser isso. Portanto, se alguém quiser processar alguém porque está fora daquilo que a lei permite, é a lei que tem que resolver. Deve fazê-lo dentro dos circuitos legais da lei e existem instâncias para isso. Uma rede social não é isso. E, portanto, estamos todos muito confusos sobre quais são as liberdades, porque às vezes são difíceis, são inconvenientes, são contra aquilo que é o mainstream, são polémicas, são desconfortáveis. E nós queremos conforto, não é? A lei, as pessoas, aquilo também muitas vezes sentem que se calhar os twitters da vida, estamos aqui a falar, são mais rápidos a agir, entre aspas, punir e bloquear aquela pessoa, do que se seguirmos esses meios de eu vou apresentar uma queixa, depois não sei o quê, nunca mais as coisas... Há essa necessidade da urgência em tudo, não é? Mas aí estamos a falar de outra coisa. Temos, se calhar, um problema na justiça que tem que ser resolvido. Eu não estou a dizer que não temos. Estou a dizer é que as pessoas veem que se calhar é mais eficaz usar a guerra do bloqueia-me lá a essa pessoa, certo, do que eu ir para os tribunais. É assim que se cria as ditaduras. É, não é? É. E o pessoal vai para a guilhotina no instante. Porque é muito mais rápido cortares logo a cabeça à pessoa naquele momento do que estares a julgá-la num tribunal. Bruxaria, não é? Pois, é acusado de bruxaria, vamos lá acelerar. Mas existe um tribunal para isto. Não, pá, isto está a ser muito desconfortável. Não, que ele já está a fazer muitos bruxedos. Isto já está muito desconfortável para mim. Portanto, eu quero conforto e eu quero calar esta pessoa. Mas é isso, mas percebes, não é? Essa urgência do desconforto. Percebo. Não que eu concorde. Não, chama-se crescimento pessoal, não é? Sim. Tens o teu lugar e as outras pessoas têm o seu lugar. E nós só vamos até um ponto. Quando é muito desconfortável, vai fazer outra coisa. É isso. Não tens que estar a ouvir aquela pessoa, não é? Aquilo que mais vês nas redes sociais é pessoas a seguirem pessoas e a dizerem mal delas. É um bocado estranho. Eu acho só que é um bocado estranho. Faz unfollow, não é? Mas há malta que eu já vejo com esse comentário tipo, faz unfollow, tipo, deixa-te disso, faz unfollow. Sim. Eu acho que isso é crescimento pessoal. Esse conselho, tipo, faz unfollow, faz outra coisa na vida, não é? Vira-te para o outro lado, vai fazer outra coisa. Não, outro dia já não sei, alguém partilhou comigo, imagina, já não me lembro qual é que era o clube, mas imagina, eu vou dar o exemplo, não sei se era, mas era, imagina, a página de Instagram do Benfica e estavam lá umas pessoas do Porto a reclamar e às vezes deve acontecer ao contrário, páginas do Sporting que vão lá do Benfica reclamar, pá, o que é que lá estão a fazer? Acho que isso é um entretenimento. Eu acho que é isso. O pessoal está ali... Não, mas tu às tantas o pessoal está muito irritado. Tu percebes que aquilo às tantas já está a ir às entranhas das pessoas. Sim. Eu acho que é mal. É assim, quando é uma picardia saudável, de eu estou a precisar de destilar alguma coisa, podem ir para um ringue de boxe e ir buscar não é, umas coisas, dar uns murros numas coisas, treinar, correr, podem fazer uma data de coisas, desporto, ou podem também destilar umas palavras com umas coisas. O mau é quando achamos que é quando é ao contrário, quando aquilo que dizemos e que ouvimos ali já não é o que vai de nós para lá, porque queremos fazer, é o que aquilo está a fazer connosco. Ok, sim. E de repente aquilo afeta-te e de repente tu estás a viver mais aquilo do que devias. Aquilo tem que ter um nível de importância. Tu podes dizer, nós podemos ter aqui uma discussão e estar aqui e às tantas estamos irritados um com o outro. Epá, mas temos de ter uma noção, não é? De quando sairmos daqui como é que queremos estar. A vida continua, é? Não é? Queremos estar bem ou mal, aquilo foi uma picardia daqui um bocado. Epá, aquilo até foi engraçado. Olha, ontem discutimos para caraças, aquilo foi engraçado. E eu acho que é quando não somos afetados por energias que só duram um certo tempo. Só deviam durar um certo tempo. Depois é tóxico, não é? Faz lembrar um episódio que eu fiz com a Rossana, uma autora também da Self. Verdade. Beijinho para a Rossana. em que, de facto...
tínhamos opiniões divergentes e as pessoas que ouviram perceberam que aquilo nos irritou profundamente, não é profundamente, mas irritou-nos bastante aos dois, porque percebia-se que estava... Não estavam... Yeah. Mas lá está, era aquele assunto e a coisa continua, não é... Agora vamos acabar, nunca mais falamos um com o outro e... Não podemos gravar assim. Já não podemos gravar assim. Vamos cortar esta parte ou qualquer coisa. Não, sim. É o que é. Sim. Foi um assunto que, lá está, as pessoas tinham opiniões diferentes e a vida continua. Sim. E eventualmente pode haver um momento de luz à frente, não é? Onde ambos aprendemos alguma coisa. Sim, claro. Olha, então vamos falar de quê? O tema não é este. Não. Vamos lá. E o pessoal que está a ver já sabe, porque nós vamos pôr o título certo, que não é o Elon Musk, mas sim, vamos falar de Terra e de Luna, que é a mesma coisa, é o mesmo ecossistema. É a mesma coisa? Na verdade, o ecossistema é Terra e é disso que vamos falar, mas uma das criptomoedas mais famosas dos últimos tempos é a Luna. Mas há mais, é isso? Não, isto é um ecossistema onde estas duas criptomoedas, ou seja, o ecossistema é Terra, o token é Luna, chama-se Luna. Okay? Isto é como... não há um token Terra. Não, isto é como... Eu vou pôr aqui um exemplo que até é giro, porque a maioria das vezes dizemos mal o nome. Nós falamos de Ethereum e quando falamos do token falamos de Ethereum. Está errado. O token é Ether. Okay. E portanto, estás a ver, é isto. O ecossistema é Terra, a criptomoeda, o token interessante para funcionar lá dentro é o Luna. Vamos falar disto, vamos desmontar. Já aqui uma ideia base. Isto é um ecossistema muito complexo. Nós hoje vamos desmontar muita coisa sobre isto. Isto provavelmente dá pano para mangas e mais à frente havemos de voltar a falar. Antes disso, queria só entrar aqui em mais 2 tópicos para falar do momento atual. Gostava só de deixar aqui uma mensagem sobre o momento atual e os ciclos da Bitcoin. Sim, fala-se muito deste ciclo dos 4 anos, não é? Quando há o halving e etc. E eu queria mais uma vez trazer a ideia de que estes ciclos podem não continuar a ser respeitados exatamente da mesma maneira, pelos mesmos motivos que eu digo aqui, tipo, 4 anos, que é, conforme entram pessoas neste sistema, as volatilidades reduzem-se e têm outros contextos e subcontextos que contribuem para as cotações globais da coisa. Portanto, se nós estamos à espera de repetições cíclicas, isto é quase um conselho de investimento, sem ser, é uma ideia só para refletir para quem está a investir, pensar, não é garantido que as coisas se repitam sempre da mesma forma, porque o jogo em si e os limites deste campo de futebol, não é, mudaram. Os limites do campo estão a mudar. Os players também estão a mudar. E falámos disso recentemente quando abrimos esta temporada, que as expectativas até das mega tendências mudaram porque o jogo mudou. E eu acho que isto é só interessante na medida em que podemos estar atentos a mais coisas que têm influência para aqui. Uma delas é a inflação. Okay? A inflação vai desviar rendimento das pessoas. A inflação de 8,5% que não é vista nunca. A maioria das pessoas com a nossa idade e para baixo nunca viram inflações deste tipo na sua vida, muito menos na sua vida laboral, e portanto as reações dessas pessoas e o comportamento do investidor vai ser bastante diferente do que foi nestes últimos 20 anos. Mas em que sentido? Ou seja, o facto de eu não conhecer pode levar para, como não sei o que é, nem mexo, ou entrar em pânico. A maioria das pessoas vão entrar em pânico. Ok. Porque aquilo que querem e precisam para viver vai ficar mais caro e rapidamente. E eu acho que já estamos a sentir isso e vamos sentir mais vezes nos próximos meses. Quando formos às compras, vamos ver que os números são outros e são mesmo outros. E são mesmo outros. E repara que estes números não refletem nada a tua conta. Eu acho que se tu fizeres a mesma compra, tu vais ver que não são. Não, eu posso dizer uma coisa onde eu vi muito acentuada foi a questão dos suplementos. Suplementos, as proteínas, as creatinas, não sei o quê. Imagina, uma proteína que eu costumava comprar, sei lá, por 27, 28 euros, está a 42. É muita diferença. É muita diferença. É mais evidente do que se forem 20 cêntimos ou 10 cêntimos nos ovos ou 15 cêntimos numa lata de atum,
se calhar não tem tanto significado, mas de repente... Não, 27 para 42 não estás a falar de um aumento de 8%. Não estás. E repara, a Europa não assume sequer 8% de inflação, assume muito menos. Não, mas Portanto, isso andam a mentir. É a única explicação. Porque não, é assim, aquilo que eu sinto é que é muito mais. Exatamente, pronto. E o que é que acontece? Tu tens que conduzir o teu rendimento de outra maneira. E se não o fizeres, vais ter que o fazer amanhã. Não fazes hoje, fazes amanhã. E, portanto, a capacidade de investir em criptomoedas e de arriscar reduz significativamente, em primeiro lugar. Portanto, eu acho que a procura tende agora a decrescer bastante. Outra coisa que também não ajudou, e o pessoal não se lembra muitas vezes desta norma, foi banir as criptomoedas da China, não é? Isto, tu tiraste ali uma parte da população mundial brutal. E aqui eu até faço uma pergunta ao contrário. Como é que não caiu ridiculamente o valor da Bitcoin e das criptomoedas? Tu tiraste aquela gente toda e como é que é possível... Quando é que tiraram? Foi, eu acho, até diria que foi posteriormente à queda de 60 para 30 e tal. Portanto, não foi nessa altura. Não foi o banir, não foi a China banir que fez essa queda. Foram um conjunto de fatores e também a parte em que 60 e tal não era o seu preço confortável. Foi o seu teste do limite superior para voltar a um valor mais normal. Mais dentro da norma. Que eu diria que vai se repetir várias vezes e que vamos superar esses valores no curto prazo, não é? Porque em economia, já agora, curto prazo estamos a falar normalmente 1 a 2 anos, a médio prazo estamos a falar até 5 anos, longo prazo mais de 5 anos. Okay. Pronto, é assim que na economia se fala de valores. Pronto, eu queria deixar estas duas notas. Outra nota interessante, eu já falei da Lightning Network, eu acho que esta ideia de que, repara, esta ideia resume-se numa frase que é: os cães ladram e a caravana passa. Porque o pessoal ladra muito contra... Quem é que são os cães? E quem é a caravana? Que é para eu perceber. A caravana é a Bitcoin, os cães é toda a gente que nega o potencial da Bitcoin, de alguma maneira. E diz-se que não é, que é uma moeda para lavar dinheiro, que é uma moeda para isto, que é para aquilo, que não há ali nada. A verdade é, estamos a criar canais de pagamento, estamos a superar transações de canais de pagamento, estamos a criar Lightning Networks, temos países que já adotaram, agora há outro país que adotou, ok? Eu vou confirmar melhor porque hoje é em cima da hora, mas a República Centro-Africana parece-me que adotou legal tender em criptomoedas, como em Bitcoin. El Salvador. Sim, portanto passou a ser moeda... legal e moeda obrigatória de aceitar, ou seja, se eu te pagar em Bitcoin tu não podes rejeitar, porque é moeda legal, e parece-me que há isto. Eu vou trazer novamente, e se houver aqui algum erro no meu discurso é só porque isto foi em cima da hora, eu nem sequer peguei neste tema, agora lembrei-me e trouxe-o porque é em cima. E tu tens esta situação, portanto isto é a caravana a passar. Tu tens Lightning Network, isto é Layer 2, como eu disse no meu livro em 2018, que é uma camada número 2, não é? Isto é o TCP/IP da internet e agora estamos a instalar coisinhas para depois haver uma internet para as pessoas. Porque nós agora estamos a falar de estrutura só. Tudo o que temos hoje é estrutura, é infraestrutura. Estamos a falar de estás numa construção autoestradas. E tu estás ali e tu nem a gravilha meteste. O que fizeste foi, cortar as montanhas, não é? E meter aquela coisa um bocadinho mais plana para poderes pôr depois alguma coisa por cima. E é nesse momento que estamos a meter as fundações deste prédio. E quando começas a fazer Lightning Networks, canais de pagamento com transações ínfimas, com capacidades de transações cada vez maiores e etc., o que tu estás a mostrar é há constantemente, não é, os cãezinhos a ladrar e a dizer coisinhas e não sei o quê, mas há pessoas a trabalhar, meu amigo, e são algumas das melhores mentes do mundo que estão a trabalhar nesta área. E se calhar até estão mais descansados, porque enquanto andam aí na fumaça estão eles descansadinhos a... Eu acho que quem está com a cabeça focada no que está a fazer, e há aqui muitas cabeças muito interessantes e com valores muito corretos, não vale a pena estar a... Sim, bem podem. Acho que é mesmo o desconhecimento e é para isso que também estamos aqui. Tenho a certeza que há muito mais gente hoje nas criptomoedas também por seguir o Bitcoin Talks, por ter comprado o livro Bitcoin de 2018. Quer dizer, a quantidade de pessoas que leram e que dão feedback, só essas... Sim, já vem 11ª edição, já estou perdido. 12ª na realidade. 12ª, então olha. Sim, repara, é um dos livros mais vendidos dos últimos 12 meses em Portugal. Portanto, isto é Portugal. Sim. Não costumamos estar no topo
não é? Não somos a locomotiva de alguma coisa, normalmente. Portanto, se aqui estamos assim, lá fora também estamos assim. Isto é o mundo todo. A quantidade de pessoas que constantemente estão a aprender, e eu duvido que alguém leia o livro ou ouça o podcast e de repente continua a achar que não há aqui valor. Duvido muito. E portanto, bom, estamos neste caminho e eu acho que isto era importante de trazer. Estou a queimar demasiado tempo, estou com medo com o Terra e a Luna, o que é que eu vou fazer com isto? Porque isto não é fácil. Pois, prepara-te. Vamos lá. Sabes alguma coisa sobre isto? Nadinha. Então. Vou fazer muita pergunta parva. Ok. Eu por acaso comecei a estudar isto no início do ano passado. Quando no início de Luna havia ali uma ideia e eu interessei-me por aquilo e comecei a estudar isto, mas não sabia tudo o que isto tinha e agora trago aqui uma coisa um bocadinho mais eu não sei se não fizemos já estruturada. um episódio em que falaste qualquer coisa de... não sei se não teremos falado já. É possível que tenha mencionado. Alto. Vou tentar trazer aqui uma análise daquelas das criptomoedas que o pessoal tem elogiado também quero agradecer isso. Nós temos sido elogiados quer pelos episódios onde trazemos visão global da economia. E é giro, porque dizem também, tecem elogios a isso, e não são criptomoedas, é a visão global do mercado, e eu acho que isso é muito interessante para nós saber o que é que as pessoas também gostam de ouvir, mas depois também há gente muito interessada e que adoram as nossas análises às moedas, e quando falamos de criptomoedas também recebemos muito feedback disso, e eu quero agradecer a essas pessoas porque esse apoio também nos dá alguma energia para estudar estas coisas. Então, Terra e Luna, isto é um ecossistema um bocado complexo. Em primeiro lugar, vou fazer a história do costume. Portanto, isto foi fundado pelo Daniel Shin e o Do Kwon em 2018. Relativamente recente, ok? Do Kwon é de Stanford, o Daniel Shin, repara, são pessoas com educação americana, mas a empresa é uma empresa coreana, da Coreia do Sul, que aliás é uma das geografias mais virada para criptomoedas. Para dar aqui uma ideia, este ecossistema tem um sistema de pagamentos que chama-se Shai, ok? E que no mercado asiático tem tido muita adoção e que basicamente substitui terminais de pagamento para comerciantes. E que se pensares em Visas e Mastercards e etc, e coisas de crédito, que normalmente vão até valores de cerca de 3% naquilo que é o que cobram, seja ao comerciante, seja a ti, mas normalmente é cobrado ao comerciante. Aqui estamos a falar de reduzir isso para máximo de 1%, portanto estamos a falar de ter todos os comerciantes a ter uma comissão, porque hoje em dia quase toda a gente paga com vários tipos de cartões, não é? E se tu pensares que vais ganhar só por usar outro sistema. Mas então o Shai é o nome da rede de pagamento? É o nome da rede de pagamentos, do terminal de pagamentos. É uma aplicação para mercado de comerciantes, que não existe cá, que eu saiba. Mas pagam em qualquer divisa? Ou não? É como com o Visa, tu hoje em dia, repara, tu tens um Visa com o que tu quiseres, não é? Certo, não tem que ser pagamentos em Luna, não é? É isso. Okay. Não, isto é um sistema de terminais de pagamentos que usa infraestruturas usa a infraestrutura deles, terra, mas que é uma solução chave na mão para comerciantes. Okay. Pronto. E que poupa-lhes cerca de 2% em média, portanto tu fazes crescer 2% do teu negócio com isto. Rapidamente, sim. Estreou a rede em 2019 e é uma rede de stablecoins. Então, formada em 2018 e em 2019 já estava... Já estreou a rede, sim. Foi muito rápido. E qual é que é a grande ideia? Pois, vamos lá a isto. Isto é muito diferente, ok? Já falámos aqui de stablecoins, minimamente. Eu sei que existe um trabalho para fazer sobre stablecoins e vamos fazer esse trabalho de explicar profundamente o que é, como é que funciona, para quem é que serve, etc. Made simple, portanto, numa frase, uma stablecoin normalmente será uma criptomoeda ou uma moeda digital cujo objetivo é valer exatamente o mesmo do que uma moeda fiat, uma moeda governamental. Okay? No caso da Terra, eles têm 3 moedas principais que são stablecoins indexadas a moedas governamentais. Uma ao dólar, o ST. Já ouviste dólar? Não, uma é indexada ao dólar. Percebi. Desculpa. O mau dólar. Dólar. Era uma que era indexada ao mau dólar. Não, é a minha dicção mesmo. Uma ao dólar, okay. Que é o ST,
Outra indexada ao euro. Deixa-me ver aqui a minha notinha. Mas onde é que entra o Tether no meio disso tudo? É uma stablecoin? O Tether não entra. O Terra... Não, eu estava a pensar se o Tether é uma stablecoin. Desculpa, sim. O Tether é uma stablecoin com os seus problemas e já vamos ver como é que esta criptomoeda se distancia das outras stablecoins polémicas e que têm tido algum problema. Sim, é que eu tenho ouvido, né? O Tether é uma coisa que se ouve assim sempre com... É um possível problema. Mais para a frente veremos quais são os problemas da Terra, que também existem. Então, o UST é uma delas. O UST, indexado ao dólar... EUT indexada ao euro e QRT indexada à moeda coreana. Portanto, porque é uma empresa que tem uma atividade muito forte na Coreia. A blockchain deles é POS, portanto Proof of Stake, e basicamente é uma tecnologia que se foca em pagamentos, maciçamente em pagamentos, uma plataforma de pagamentos, que usa uma stablecoin descentralizada. E agora... Vamos a isto. Diferente do Tether. O Tether baseia-se numa teoria de haver um tesouro, haver uma quantidade, tal como o dólar nos anos idos para trás, não é? Nós temos uma quantidade de ouro no passado e agora emitimos coisas com base neste ouro. O Tether é a mesma coisa. Nós temos uma quantidade de dólares e de ouro e de assets que têm valor e agora emitimos Tether. Aquilo que se suspeita relativamente ao Tether é que para já sabe-se que muito daquilo que eles têm muitas vezes não é ativo, é dívida. E portanto estão a emitir moeda sobre dívida. É um bocado duvidoso. Parece aqueles bancos portugueses que tiveram problemas. E depois, tudo isto são auditorias muito pouco claras, não é? E enfim, é toda uma história. O Tether... é muito ambicioso fazer um episódio sobre o Tether, porque acho que não é um, são vários. Tem que ser uma enciclopédia. Acho que é uma enciclopédia. Aqui resolvem a coisa de outra maneira. É descentralizado. Eu já explico como é que isto funciona. Ou já tento. Que isto não é altamente desafiante. Mas basicamente temos aqui um sistema que funciona entre Terra e Luna. Agora estou baralhado. Sim. Eu tenho 3 criptomoedas. Tenho um sistema que é Terra. 3 stablecoins. O sistema é Terra. O sistema é Terra e o token é Luna. Certo. O token que funciona dentro dessa blockchain é Luna. Então qual é que é a relação das stables com o ecossistema? É isso que eu não estou a conseguir... Ok, vamos a isto. O ecossistema, em primeiro lugar, permite regular, fazer aqui alguma arbitragem para garantir que a stablecoin tem o mesmo valor do que a moeda à qual tem correspondência. Dizendo, vamos falar do ST, do dólar. No resto do episódio vamos falar do ST, pronto, que é para perceber agora o sistema. As outras funcionam de forma igual. Sim. Vamos falar do ST. O ST tem que valer igual a $1. Agora, como é que tu fazes com que uma moeda, uma criptomoeda, seja igual a $1? Porque tu tens mais gente a querer comprar e a ter o ST. O que é que tens que fazer? Tens que emitir. Quando emites, o que é que tu fazes? Desvalorizas. Como é que tu fazes para valer igual outra vez ao dólar? Tens que fazer alguma coisa. Pois é, isso que eu não estou a ver o quê. Certo. Então, qual é o sistema montado aqui? Isto é bastante interessante. Isto é Há outra que compra. Aumentas a procura no sistema interno? Pois. Então... Daí temos esta brincadeira, estás a ver? Estás a hackear aqui o episódio. É exatamente isto. Tens Luna, que é o token que tem utilidade, é o token de transações dentro da blockchain, portanto é como se fosse o Ether do Ethereum. É o token da funcionalidade. Paga transações, remunera e serve de regulador. O que é que tu fazes quando tu imagina... Tu tens mais procura por UST. Tu emites mais, o que fazes é desvalorizar a tua moeda. Como é que fazes para que ela volte a ter valor? Compras com a tua moeda. Com Luna. Pois. E o que é que tu fazes a quem tem Luna? Tu ofereces 1 para 1. Ou seja, tu podes comprar com um Tether, tu vendes um ST. Com um UST, tu vendes um UST que vale menos que o dólar, mas compras um Luna que vale $1. E assim e tens 1 para 1. O que é que fizeste de repente? Tu fazes mint aqui, ou seja, o que tu fazes... Tu desvalorizas a Luna e valorizas o UST. Certo, e estás aqui a queimar moeda. E quando tu fazes isto,
tu estás a fazer um switch, não é? Portanto, basicamente, seguindo aqui a minha notinha para não me perder, é desta forma, e quero fazer os dois cenários para isto ficar mais claro, porque algumas pessoas até veem em vídeo e se calhar é mais fácil, algumas estão a ouvir em áudio a correr e a conduzir, como o pessoal às vezes manda mensagens e diz, a lavar a louça, eu às vezes faço isso, a cozinhar ou a não sei o quê, também gosto de ouvir. Se estiver sozinho, vou estar garantidamente a fazer isso. Então, vou-te dar o cenário que eu anotei para explicar. Quando a Terra sobe mais do que o dólar, o ST, está acima do dólar, o que tu fazes para baixar o seu valor e acompanhar o dólar é imprimir mais. Imprimes Luna. Não, imprimes mais o ST. Ok. E isto é giro, porque é o que os governos andam a fazer. Os países, não é? As moedas, as economias, quando querem baixar a sua moeda, imprimem mais. E também o contrário, quando imprimem mais, baixam o valor da sua moeda. Portanto, na verdade, tiram poder de compra a toda a gente que tem essa moeda. Aqui não é diferente. Porquê? Porque esta moeda quer imitar o dólar. A outra quer imitar o euro. E vai fazer tudo o que o euro fizer. Quando o euro imprimir mais, eles vão ter que imprimir mais. Claro. O euro vale menos, eles vão ter que valer menos. E, portanto, vão ter que fazer isso de alguma maneira. Então, o que é que acontece? Tu, para fazeres isto, tu dás às pessoas que entregam Luna e têm esse lucro. Não é? Portanto, eles passam a ter de 1 para 1 e passam a ter uma coisa que vale 1 e tinham uma coisa que passou a valer um bocado menos que 1. Não é? Portanto, tiveram essa valorização. Isto é um bocado de arbitragem. É aquela coisa de tu equilibrares 2 copos de água, não é? Imagina, a minha água está aqui, não é? A tua está um bocado mais alta. O que temos que fazer é passar alguma dali passas alguma daqui para aqui, ok? Baixas uma e sobes a outra. E, portanto, encontras a meio caminho. A arbitragem, quando se encontram a meio caminho, parou. É ali que tu queres estar. E aí não estás a oferecer nada a ninguém que tem Luna. Já não estás a dar nada. Porque é 1 para 1. Tu trocas uma pela outra, não tem interesse nenhum, ainda pagas um FII milimesimal, mas não tem interesse. Então não há motivação. Pronto. Portanto, tu basicamente com a Luna regulas o ST. E se a Terra baixar mais do que o dólar, é fácil. Basicamente tu podes entregar Terra. Terra ou Luna? Se a Terra baixa, portanto o ST, baixar mais do que o dólar, tu podes entregar essa moeda e dão-te um valor de dólar em Luna. Um valor de dólar em Luna. Portanto, tu deixas de ter o ST, passas a ter Luna, e esse ST deixa de existir, ou seja, tu reprimes moeda. Tu basicamente estás a queimar moeda. Queimaste $1 para comprar Luna. ST, desculpa. Um ST para comprar Luna. E tens Luna. O que é que isto tem criado? Em primeiro lugar, quem acompanhar o gráfico, e convido o pessoal a ver, nós não podemos até depois pôr uma foto do gráfico de Luna, mas basicamente uma coisa engraçada é Luna tem sido uma criptomoeda que tem estourado nos últimos ano e meio. Tem sido uma criptomoeda muito, porque na verdade Luna acaba por ser um acumulador de valor tanto quanto a quantidade de pessoas têm procura por UST. E acaba por estar mais protegido, não é? Porque ele consegue jogar dos dois lados, não é? Tudo o que tu capitalizas de valor vai para a Luna. O UST vai valer sempre dólar, no caso do UST. A procura por UST é enorme e é crescente. E eu já explico porquê. Porque a questão tem a ver com o ecossistema. Isto é só como é que funciona a oferta e a procura. Por isso é que eu digo, isto é complexo. Isto é como é que funciona a Luna e a Terra. E eu, se isto não estiver muito claro, eu ainda vou fazer depois um extra episódio com um vídeo graficamente explicado. Eu não estou a perceber onde é que entra a Terra. Eu consigo ver o ST Luna. Certo. Terra é a rede. Terra é o nome da coisa, ok? Terra é o nome da coisa. Mas não há nenhum, ou seja, não há nenhum token Terra. Não. Token é Luna. Token é Luna. Stablecoin é o ST e as outras do há stablecoins? Sim. Há Luna. E há aplicações, digital apps, dentro. Porque isto é uma blockchain. Dentro do Terra. Do ecossistema Terra, que tem várias aplicações. Para te dar uma ideia, só no último ano e qualquer coisa, passou de uma DApp dentro, portanto, digital app, decentralized app, na realidade, de uma para mais de 100. Só num ano. Bastante. Já vamos falar de quantidades de investimento envolvidas nestas coisas. Isto é uma loucura de dinheiro, são valores elevados para criar um ecossistema dentro do ecossistema Terra, isto vai para todo lado. Isto há de ir para gaming, há de ir para tudo. É muito ambicioso, este projeto é muito ambicioso.
Ele foi criado inicialmente, já agora, com 33 milhões. Não é propriamente uma das quantias mais elevadas que já falámos aqui. Não é? 33 milhões em duas ofertas públicas de impressão da moeda. Mas que depois tiveram injeções de venture capital de centenas de milhões de euros. Pois, quando começaram a perceber... Porque há aqui uma ambição muito grande de criar todo o mundo financeiro DeFi dentro deste ecossistema de Terra e das stablecoins e etc. Porquê? Porque a ideia, e agora saindo um bocadinho do episódio e depois voltando, a ideia de tu investires ou lidares com um valor que te é muito familiar, que é um valor stable, euros, dólares, coisas, permite-nos um tipo de raciocínio. Eu acho que isto é um bocado a mente do investidor, porque tu estás a falar da mesma moeda que estás habituado a falar. Tu pensas naquela moeda e é aquela moeda que estás a investir. E quando o pessoal começa a investir em Bitcoin e cada uma custa 38 mil, 39 mil, 60 mil, a volatilidade é um desconvite em mau português. Portanto, é algo que nos afasta e que nos cria medo. E quando tu falas de stablecoins que funcionam em coisas, tu consegues muito mais facilmente sentir uma segurança. É uma falsa segurança, certo, mas é uma segurança. Coisa que eu quero perceber. Imagina que eu agora, como nós combinámos, íamos manter aqui o UST como sendo a stablecoin que nós íamos falar. Ok. Eu agora compro o UST. Imagina que compro o UST, vou à aplicação, compro o UST. Vai-me aparecer Luna ou vou ter sempre o UST? Não, tu tens o UST. Eu tenho tens UST. uma stablecoin, sim. Ok. Então, a questão de troca Luna, não sei o que tu estavas a dizer... Quem é que faz essa troca? A Luna troca isto são basicamente pools, ou seja, tu estás disponível ou não para oferecer liquidez quando é preciso oferecer liquidez ou receber terra quando é preciso receber terra. Isto é a filosofia que está por trás. O que tu fazes para alimentar receber Luna. Tu basicamente a única criptomoeda que vai variar em valor não é a UST, é a Luna. Okay. Para te dar uma ideia, Luna fez parte dos meus interesses no passado. Foi uma das pequeníssimas criptomoedas que eu já agora aproveito para dizer que faz parte do meu portfólio e que teve valorizações de mais de 100%. Portanto, foi interessante nesse período. São pequenos tokens, não é? Não estamos a falar de coisas onde tu metes todos os ovos... 1.000 euros e 100 mil. Não é todos os ovos no cesto, mas foi uma das valorizações interessantes dos últimos tempos. E Luna tem sido polémico por isto, porque há um grande hype à volta de Luna, mas há uma grande desconfiança sobre alguns temas que vamos falar mais à frente dentro de Luna. Mas sem dúvida, tu compras o UST, tens o UST, e o que tu sabes é que aquilo vai ser igual ao dólar. Portanto, se metes $1.000 em UST, tens 1.000 USTs e eles são iguais ao dólar. E é expectável, daqui a 5, 6 meses, 8 meses, 3 meses, 1 ano, é tudo igual. Ou seja, vai valer igual ao dólar. Tenho lá $20 em UST, tenho lá $20 em UST. Certo. O teu objetivo quando colocas e compras o UST não é valorização, é uma stablecoin, portanto é estável. O valor é para ser estável. Então qual é que é a vantagem para mim como investidor em ter o UST? O UST vai-te permitir acesso a todo o ecossistema de terra e também a tudo que uma stablecoin permite. Porque tu já nem sempre consegues estar num exchange e comprar coisas com dólares e euros. Muitas vezes tu estás em exchanges e estás a fazer compras de coisas onde teres uma stablecoin é muito mais vantajoso, mais rápido, mais barato. Repara, quando tu pagas comissões para carregar da tua conta bancária normal para exchanges, quando tu tens uma reserva de valor que dizes, não, eu agora vou sair deste investimento que é arriscado, vais sair para onde? Para euros ou dólares? Não, claro que não. Nunca mais vais comprar euros ou dólares. Tu vais para stablecoins, porque o acesso a outras criptomoedas e os pares que tens com outras criptomoedas são um ecossistema muito mais interessante do que estar a sair para euros ou dólares fiat, portanto, governamentais. Não é interessante. E, portanto, estas criptomoedas o que permitem é um acesso rápido, vantagens em trocas, vantagens em comissões e um ecossistema completo. Vamos então ver aqui porque é que alguém há de querer estar dentro e porque é que alguém pode achar interessante estar em Luna. Em primeiro lugar, existe o staking. Estamos a falar proof of stake, portanto, estamos a falar de uma moeda que vive de um sistema de consenso baseado em staking. O stake remunera, muito interessantemente,
neste momento, cerca de 7 a 10% ao ano. Portanto, mais uma vez, diferente. Sim, não há não é? valores nesses na banca. É diferente. Normalmente os stakes são por períodos mínimos de 21 dias, associados à aplicação base, portanto, basicamente é instalar... Mas há uma aplicação Luna, é isso? Terra? Sim, Desculpa. sim, eu creio que até anotei aqui o nome, mas é muito fácil encontrar, mas eu acho que até anotei aqui o nome da aplicação, deixa-me ver... Bom, talvez não, podemos pôr nos show notes, como Sim, dizem, sim. podemos pôr nas notas do episódio, sim. Não tenho aqui, mas basicamente é procurar a aplicação, é a wallet base, a wallet nativa da Luna e do E sistema nessa Terra. aplicação posso andar a Podes fazer comprar stake. USTs, Luna... Podes fazer ou isso. podes comprar podes comprar criptomoedas fora do sistema Terra. Sim, tu podes comprar isto em exchanges. Luna compras no Binance, compras... Não, mas o que eu estou a dizer é, se eu dentro da aplicação do Terra, Sim. se eu posso comprar outras criptomoedas. Pois, então vamos lá. Vamos falar de uma das partes interessantes do ecossistema Terra. O ecossistema Terra permite fazer compras de sintéticos. Sintéticos são basicamente... Repara, tu podes comprar ações de empresas cotadas em bolsa, mas compras aqui, dentro deste ecossistema. E o que tu compras basicamente são sintéticos, ou seja, são representações do token daquela ação. Tu não tens a ação, aliás, o pessoal deve saber, ou se não sabe, deveria saber, que se comprar coisas no eToro, se comprar coisas numa data de aplicações, não tem ações nenhumas de nada. Tem ativos que representam coisas. Uma espécie de ETFs, são uma espécie de sintéticos. Na verdade, não têm aquela aplicação. Quem comprar no eToro ou naquelas coisas de giros e essas coisas, não tens nenhuma ação daquela empresa. Verdadeiramente, se a empresa onde tu estás e onde investiste for à falência, tu vais ter um problema. Ou seja, se o dinheiro que eu puser no eToro se o eToro for à falência, eu não tenho ações, sei lá, do Google. Não tens. Tens ativos que o eToro construiu, que são baseados num ETF cujas regras estão descritas no site, não é segredo. O eToro faz uma vaquinha e eu entro na vaquinha para comprar umas ações, é isso? Isso é uma afirmação mais ambiciosa. Eu não sei se faz uma vaquinha. Eu espero que não. Porque aí é um bocado complicado. Porque aí quer dizer que tu estás a comprar 100, mas só há 10. Aí é um bocado complicado. O que eu acho é que tem que haver uma equivalência mais real. Okay. Mas na verdade estás a comprar uma representação de um ETF. Portanto, são derivados, são uma data de instrumentos financeiros que não são a ação. Quando tu tens a ação, tens uma data de coisas, tens direito de voto, tens uma data de coisas que já ninguém sabe o que é hoje em dia. Ninguém sabe o que é ter uma ação. Os meus pais ainda chegaram a ter aqueles papelinhos em casa. Aí tinhas ações físicas da coisa. Meu pai também chegou. Tu consegues ter isso hoje em alguns sites mais dedicados, que são investimentos normalmente mais caros, tens guarda de títulos, tens um serviço mais caro. Normalmente quando te oferecem e não pagas nada para ter o serviço, tu não tens a coisa, tens uma representação da coisa. Aqui é um bocado ambicioso, porque tens sintéticos que são muito polémicos relativamente à lei americana e aliás a lei americana, e já lá vamos também, sobre Terra. Existem aqui uns processos e umas acusações do SEC à Terra e à Luna, e lá iremos. Então, queria só dizer que é giro, porque tu tens aqui um ecossistema onde tu podes comprar ETFs, podes comprar ouro, podes comprar ações, podes comprar até casas na Europa. Para teres uma ideia de onde é que isto já vai. Podes comprar partes de real estate na Europa, onde tu tens uma parte de um imóvel, e isto já existe dentro do ecossistema Terra. Isto vai crescer brutalmente, eu falo disto há anos, ainda não é alguém massivo. A fazer isso? Sim, existe, sim. Em 2017 eu estive numa conferência em Gibraltar e conheci um rapaz espanhol que não sei como é que se chama hoje o projeto dele, mas o que ele estava a fazer em 2017 já era a tokenização de imóveis. Mas era imóveis, a área que ele queria fazer, porque sim, ele tinha um negócio de família na área do real estate, portanto de imóveis, de investimento imobiliário, e o que ele queria fazer era tokenizar imóveis. E é engraçado, quando eu fui para lá já era uma das minhas ideias, tipo, isto tem que ser feito, alguém tem que fazer isto. E claro, há uma data de coisas nesta área, mas o que eu queria trazer de engraçado é, isto não é expectável em Terra, e especificamente na Europa, que existe na Europa. O que é interessante aqui? Estes sintéticos, tu podes fazer isto, tu teres Terra e Luna permite ter acesso a isto.
ter acesso a este ecossistema. E, portanto, tu estás dentro de dApps que vão estar a trabalhar estas ideias, estes negócios e estas possibilidades de investimento dentro deste ecossistema. Sim, é muito flexível, é isso que eu estou a perceber. Ok? Tu tens 2 protocolos fundamentais, que são os que estão a atrair mais pessoas. O Anchor e o Mirror. E eu vou explicar um bocadinho cada um deles. Mirror. O Mirror, basicamente, é o que representa a tal parte do investimento financeiro, onde tu podes comprar até representações de Ethereum e de outras criptomoedas também, porque são os tais sintéticos. Tu compras Ethereum dentro de terra e tens Ethereum. E valoriza o que valoriza o outro, porque é como se fosse o Wrapped Ethereum. Não sei se já viste isto de algum lado. WF. Pronto, é a mesma coisa, são sintéticos. Aqui é a mesma coisa, tu tens uma representação noutra blockchain daquilo. Mas eu não consigo tirar de lá as coisas, ou consigo? Tu consegues circulá-las e fazer tudo o que tu queres fazer. Mas, por exemplo, agora aquilo não te permite... Consigo exportar, imagina que eu tenho lá Ethereum. Sim. Eu consigo mandá-lo para uma Jax da vida? Tens este sintético? Sim. Mandá-lo para uma rede de Ethereum para ter Ethereum? Não é a mesma coisa. Não consegues. Agora, consegues ter sintéticos que navegam entre blockchains, também têm sintéticos. Portanto, o ecossistema está a crescer. Onde haja outros sintéticos, eles vão estar a desenvolver compatibilidades com os oráculos. E é aí que entramos em Chainlinks e outras coisas que também havemos de falar à frente. Mas são compatibilidades. Basicamente é dizer que tu me mandas um documento Word e que eu consigo abri-lo no Mac. São compatibilidades que temos que desenvolver entre nós, não é? Na verdade, nenhum deles é uma folha física com papel escrito à mão. É a mesma coisa que estamos a falar. Nenhum é o Ethereum original. Okay. O Ethereum é o Ethereum. Isso não é uma representação de Ethereum, é Ethereum. Tu não podes fazer certas coisas com estes sintéticos. Tu não podes fazer mint no NFT com estes sintéticos numa rede de Ethereum, porque eles não estão lá. Eles não são tokens daquela rede. Portanto, não vai funcionar. São meramente representações desse ativo base. Então não é muito diferente de um Etor, é isso? É a mesma coisa. É o mesmo estilo de atividade. Agora, o que é engraçado é a quantidade também de pessoas massivamente que usa o Etor, uma empresa, salvo erro, israelita, se não me engano. Não sei. Há outras, mas que, pronto, esta é uma outra representação dentro de um ecossistema de criptomoedas que faz coisas parecidas. E, portanto, o Mirror é esta parte em que tu podes investir em ativos e em coisas. Portanto, tem a ver mais com investimentos financeiros. No Anchor, o Anchor é uma perspectiva de poupança. Eu diria que podes assemelhar um bocado a uma conta poupança. Agora, aqui o engraçado é que a remuneração é muito interessante. Então tu hoje consegues chegar a valores quase até 20% de rendimento anual. Caramba. Uma palavra tradicional. É verdade, sim. E tu pensas, mas o que é isto? E aqui eu acho que sim. Aqui temos que fazer aqui uma pausa de 3 segundos, que é como é que se paga 20% para teres uma conta poupança? Na verdade. De onde vem o dinheiro para pagar 20%? Para remunerar tanto. Pronto. A teoria vem de um sistema complexo de staking de outras criptomoedas, enfim, um sistema muito complexo de investimentos e stakings e uma data de outras criptomoedas, mas também, e aqui eu acho que isto é muito relevante, mas também, é só uma frase, mas eu acho que vale tudo, de empréstimos, de crédito. Portanto, quando tu fazes o teu Anchor, staking em Anchor, não é staking, mas quando tu colocas em Anchor e fazes a tua conta a prazo, os bancos tradicionais normalmente pegam nesse dinheiro e emprestam a outros, sim. E vão emprestar a uma certa taxa. Mas isso não é quase uma Dona Branca? Não sei se há muita gente que está a ouvir que sabe o que é que era a Dona Branca. Queres explicar a Dona Branca? A Dona Branca, tanto que foi presa, a banqueira do povo, que até se deu uma série de televisão. É verdade. Que pagava juros acima da média também, estava tudo muito contente de andar a colocar o dinheiro, a dar o dinheiro à Dona Branca, que precisamente ela pagava uns juros muito superiores aos bancos e depois pegava nesse juro e também emprestava a pessoas usando esse dinheiro. Claro que aquilo depois foi tudo por água abaixo, não é? Que aquilo não era regulamentado, não é? E acabou por muita gente perder dinheiro, porque de facto começou os juros que ela pagava não eram sustentáveis. Pois, eu acho que a única
a grande coisa de fundamental, o tipping point do que tu disseste não é sustentável. Porque se for sustentável não é diferente do que fazem os bancos. Não é. Não é? Não é. Pagam-te pouco, emprestam a mais, ganham no meio. Claro. Pronto. É o que é suposto fazerem aqui. Eu não sei se é sustentável ou não. Eu teria que ver a quanto é que estão a emprestar, a quanto é que estão a ganhar com as stablecoins. Isto tinha que ser uma análise profunda. Isto é ou não sustentável? Eu acho que essa é a grande questão. Mas aquilo que eu estou ou seja, que me está aqui, ou seja, o meu Spider Sense me está a fazer um bocadinho de confusão é se eu quiser que a coisa não seja muito perceptível, eu vou complexificar o sistema. E aquilo que eu estou a ver, ele é de facto muito complexo. E dizem assim, ok, mas isto vem a 7% daqui, que vão 20% para ali, depois vem outros 15% dali, não sei o quê. E parece aquela coisa da laranjinha, sabes como é que tens os copos em que só está uma bolinha debaixo de um dos copos, e os copos andam muito depressa a passar de um lado para o outro, e tu nunca acertas onde é que está a laranjinha. Sim. É o meu Spider Sense, o que está a sentir aqui um bocadinho é a complexidade quase que... pode estar a esconder alguma coisa. Pode. Eu acho que dá-me a apetecer fazer uma piada. Faz, António, o podcast podes fazer o que tu quiseres. Eu vou fazer. Se isto for mau o suficiente, quase que parece uma moeda governamental. Verdade. Se for assim tão mau. Verdade. Não, os princípios, se fores ver, os princípios não andam... Existe aqui uma imitação de algumas coisas. Eu acho que sim. Eu acho de facto, lá está. Também, antes de acabarmos o episódio e antes de ir ao resto, eu não aconselho ninguém a colocar quantias muito elevadas nestas coisas. Sim. De longe. Certo. De longe. Mas estas coisas, repara, eu acho que estas coisas vão tender para uma coisa, que é para nunca mais vai ser possível tu fazeres uma conta a prazo em algum lado onde não te remunerem justamente perante aquilo a que eles vão tirar rendimento sobre o teu capital. Certo. Estás a ver? Provavelmente vamos andar aqui com a agulha, não é? Primeiro vamos ser mais extremistas, mas vai haver uma convergência que é, ninguém vai pôr dinheiro a prazo em lado nenhum. Em que dão 1% e eles depois emprestam a 30%. Por exemplo, não é? Não vai acontecer mais, isso acabou. Esquece. E eu acho que nestes sistemas, repara, eu consigo ver aqui uma das coisas que remunera isto profundamente. Porquê? Porque é um sistema extremamente crescente. E à medida que está a crescer, e o próprio investimento, né? Ou seja, se calhar é como aquela coisa que o Bezos fez, que cada novo cliente estava disposto a gastar $33 por cada novo cliente. Se calhar até que ponto é que esse investimento é, ok, o ecossistema agora está a gastar dinheiro para crescer e se calhar estou a pagar mais do que aquilo que eu irei pagar ou que é suposto, porque eu estou a angariar e estou a fazer crescer o meu mercado. Certo. Está claro. Está claro no próprio sistema e na própria explicação do sistema que isto é, o Anchor também, o Anchor é um incentivo a manter, o Anchor é quando me pões a prazo, é um incentivo a manter pessoas dentro do ecossistema. O Mirror é um incentivo a atrair pessoas para o ecossistema, porque é a parte do investimento. Isto está bem pensado. Existe aqui uma lógica. Quando eu digo bem pensado, eu não quero dizer que isto está espetacular e que é seguro. Atenção, que é a prova de falha, não é nada. Não há nada de segurança nisto. Não há segurança nenhuma nisto. Ok? Zero. Aliás, eu acho que eu já no passado e nos cursos que eu tenho, eu ensino alguns princípios. Um deles é, quanto maior a taxa de juros, maior o risco. Isto é claríssimo. Quem espera receber 20% sabe que está a arriscar. Quanto é que recebe uma pessoa que não está a arriscar e quanto é que ela tem que estar a arriscar para receber 20%. Portanto, sabemos que isto é um jogo de alto risco. Mas existe, e estamos a falar sobre o que existe, e este sistema... Não estamos a fazer juízos de valor. Sim. Este ecossistema, terminando aqui, como disse há pouco, ele teve um desenvolvimento brutal na quantidade de dApps que se criaram lá dentro. No espaço de um ano foram mais de 100. Tu tens todos os dias, ou todos os meses, ou frequentemente, tens anúncios de coisas novas que estão a ser criadas e parcerias novas dentro desta rede. Estamos a falar o segundo maior contrato inteligente que existe sobre stablecoins neste momento, que tem 17 bilhões
ok? Portanto, 17 mil milhões de dólares de capitalização na Terra. Se fores ver em termos de onde é que ela se situa nas criptomoedas. Estamos a falar de algo que facilmente está em top 10 em ecossistemas. 5 coisas fundamentais que se instalaram este ano. Instalou-se uma política de queimar Luna, ok? O que torna a Luna uma moeda deflacionária. Interessante. 2, uma alocação de swap fees para validadores. Mas queimar aqui em transações, é isso? Queimar Luna periodicamente, ou seja, um bocadinho como o Ethereum também começou a fazer com transações, Luna também faz com uma política de moeda deflacionária, ou seja, o objetivo não é que Luna seja crescente, a quantidade de Luna no mercado, mas sim decrescente. O que vai provavelmente atirar a Luna para valores sempre superiores. Mas de alguma forma eles não estão a fazer isso quando estão com aquele jogo do UST, é uma forma de queimar entre aspas, ou não? Mas também podes ir... sim, também... quando... Estás-me a trazer para outro momento, deixa-me ver. Quando tu... Mas tu aí não queimas Luna, tu trocas, não é? O que tu estás a fazer é... Tu vendes a tua Luna, que tu vais baixar o valor da Luna para comprar um ST, e quando é o contrário vais subir o valor da Luna. Mas também emites Luna. Ou seja, tu emites Luna e queimas Luna? Eu não sei qual é o rating de emissão de Luna, mas Luna é neste momento uma moeda tendencialmente deflacionária. Portanto, se emites, queimas mais. Posso também validar e deixar algo nas notas do episódio, porque não consegui validar nada sobre emissão de Luna, e aqui é a parte que entramos em shady, porque vai haver aqui umas partes menos boas sobre Luna para a frente. Quem está muito entusiasmado e vai já investir, ouça até ao fim do episódio, porque há aqui algumas coisas de valor que convém saberem. Então, os validadores basicamente também recebem mais fees a partir deste momento, ou seja, o que tu tornas é algo que te interessa ser um dos 130 validadores principais, porque se fores um desses recebes fees e és um do sistema de consenso e portanto vais convidar mais uma vez a manter e a ganhar fees. Isto também é interessante para a valorização do ecossistema, porque tu queres ter mais moeda significa mais bónus. Tu podes chegar a ter o dobro do staking se fores um daqueles principais validadores. É um incentivo a reter moeda. Sim. Também estão a aumentar a compatibilidade no protocolo Cosmos, que é o protocolo que eles usam de compatibilidade com outros ecossistemas, e por isso é que é uma ponte mais fácil de criar dApps que funcionam para todo o lado, e isso também tem sido melhorado e foi este ano. O aumento de transações também foi possível com esta implementação que eu estou a falar, que permitiu multiplicar por 33 o número de transações, portanto é um crescimento de 33 vezes o número de transações. Estão neste momento com 5.000 transações por segundo. Bastante. Portanto já é um número alto e agora já é um número que conseguimos relacionar com outros aqui, não é? E ambições e etc. É um bom número para o número de transações. Para querer fazer concorrência à Visas ainda tem que crescer, mas está num caminho, não é? Está num certo caminho. E pronto, e também tem integrações agora com Chainlink para o Oráculo, porque Chainlink permite contactar com outras blockchains e fazer estas interações que eu acho no caso de Terra, que é um ecossistema, amanhã estão-te a oferecer mais serviço. Uma das cenas fundamentais que eu acho que é interessante foi uma criação também de um sistema, para além do Mirror e do Anchor, um sistema de seguros, cujo tesouro... Seguros para qualquer coisa ou só sobre investimentos? Vão começar, normalmente vão começar pelo sistema que já têm, mas tudo isto vai para mercado global garantidamente nos próximos anos. Isto acaba por se tornar uma empresa de seguros, não é? É só oferecer o serviço e tu começas a segurar lá outras coisas. E é só irem abrindo e tu começas a submeter. Porquê? Porque isto é baseado em todo o tesouro de Terra. Todo. Portanto, tu tens ali garantia infinita de que vão cobrir o teu ativo com valor. E estas coisas vão escalar brutalmente. Notícias também interessantes: o Binance listou o ST, já creio que já este ano. Mais um Venture Capital meteu 55 milhões para desenvolver dApps dentro de Terra. Ou seja, tu neste momento, Terra criou um ecossistema e agora tu tens um convite mundial a Venture Capitals de todo o mundo, e muitas são famosíssimas mundialmente. Uma delas a Pantera, que é um dos Venture Capitals mais arriscados e mais dominantes na área das criptomoedas, que parece que está em todo lado,
e que captam, reúnem dinheiro de investidores e que de repente têm esse dinheiro disponível, mas só para investir em terra, em ecossistema terra. E isto está a rolar. Há aqui muito dinheiro envolvido. Agora, aqui há alguma... também parece-me relevante, existe aqui uma parceria qualquer que foi anunciada por um dos cofundadores, no caso o Do Kwon, com o governo coreano, mas ainda não disse o quê. Mas já isto foi falado agora no início do ano. Existe aqui uma parceria com o governo da Coreia do Sul para fazer algo, mas não sabemos o que é, e obviamente os disclaimers não podem ser feitos, ele não pode dizer o que é, pode ser hype, pode não ser. Senti que não é das pessoas mais credibilizadas no mundo das criptomoedas, no caso do Do Kwon. Não consigo perceber porquê, porque não tenho informação para saber porquê, mas não parece ser propriamente não é um Vitalik. Não é um Vitalik, não é uma das pessoas que claramente as pessoas reconhecem, é uma pessoa talvez menos consensual, não sei. Do your own research, não é? Vamos fazer a investigação. Também há aqui umas questões engraçadas, que é quando foi criado algo pela fundação da Terra, foi injetado um volume de valor de 50 mil USDs, acho eu, ou 50 mil lunas, cuja origem foi dada pela origem mãe, ou seja, pela Terra Foundation. A questão é, quando se procura nas redes, não se consegue perceber de onde é que vem aquilo. De onde é que apareceram esses 50 mil? E quanto é que eles têm? E afinal, qual é a origem? Aquilo que eu às vezes faço aqui, que é eles tinham X, ficaram X para a fundação e puseram no mercado X. Não é muito claro e não há assim fontes. Uma coisa que eu ainda não percebi é como é que são tomadas as decisões. Ok, as decisões são tomadas com base em Luna, em staking, e são estes tais 130 validadores principais, são estes 130. Que são basicamente votantes, e tu podes propor implementações, desenvolvimento, são aprovados com mais de 50%, mas têm que participar 40%. Mais uma vez, como aquela coisa que é, se houver muita abstenção, não vai acontecer. Tem que haver participação de 40% e tem que haver votação superior a 50% para passar. Dos 40%. Sim. E pronto, isto é o POS, Proof of Staking, portanto são esses validadores. Pronto, fica aqui entregue uma ideia para cada um também investigar e aprender mais sobre Terra e Luna. Eu acho que é uma das moedas do momento e que tem sido uma moeda bastante falada. Façam a vossa investigação. Mas é uma coisa que eu estou a ver também das outras que temos trazido, que é, não é aquela coisa de, está aqui uma coisa que só serve para comprar e vender. Aquilo que eu tenho sentido que tu também tens trazido é, ok, isto são tecnologias que vão servir para isto, que te vão integrar com aquilo, e o objetivo agora é, já não basta saberes dar 3 toques, já tens que saber dar 3 toques, marcar golos, ir à baliza. O desafio já é também grande para estas coisas, não é? São infraestruturas. Sim, não é? São infraestruturas. Isto são tudo ecossistemas complexos que vão sustentar uma data de coisas pelo mundo fora. E eu acho que temos que começar a perceber as complexidades disto para nos adaptarmos aos novos tempos, porque não vai ser mais sobre isto só faz isto. Sim. É para comprar e vender. É menos frequente, acho que isso vai ser menos frequente. Temos esse tipo de criptomoedas e eu acho que vamos também pegar em algum desses. E aliás, até convidava o pessoal a votar. Se quiserem votar entre o tipo de criptomoedas que gostavam de conhecer melhor, podem nos enviar sugestões. Nós temos algumas sugestões em carteira, não podemos ir a todas e se calhar temos mais de 10 que nos foram pedidas e eu peço obviamente desculpa e não é bem um pedido de desculpa, é mais um pedido de compreensão que não podemos fazer tudo nem todas porque pronto, o tempo é limitado e os episódios também, mas pronto, eu acho que ficou aqui uma ideia fundamental do que é este ecossistema muito complexo, é dos mais polémicos neste momento. Okay? As maiores mentes das criptomoedas estão com isto ao rubro. Tu tens líderes de outras criptomoedas a fazer reflexões do mesmo estilo que nós fazemos agora, aqui, que fizemos aqui, que é, isto é ou não fiável, eu devo ou não pôr o meu dinheiro nisto, eu devo ou não investir nisto. Isto é altamente polémico e não há uma resposta sim ou não. Isto é complexo. Eu sei que eu provavelmente disse mais coisas sedutoras do que coisas desencorajadoras, mas é uma moeda e é um ecossistema que não dá muitas garantias
dá muita sedução, não dá muitas garantias. Agora, é extremamente ambicioso e há aqui um mundo, não é? A ambição deles também é sedutora. Sim. E tem sido, tanto que o Venture Capital está a entrar à bruta, não é? Há muita gente a meter dinheiro nisto. Lembrar-nos sempre que essa gente que está a meter muito dinheiro tem muito mais dinheiro. Sim, e não é deles. Para meter noutras coisas. Algum não é deles, mas tem dinheiro para muitas coisas, para distribuir jogo. Certo. Portanto, conselhos aqui de gestão de nossa finança seria, mesmo que decidam avançar para isto, instalar as apps, fazer algum tipo de anchorage, staking e essas stakings e coisas, façam-no com muita conta, peso e medida e comecem muito devagarinho para depois... Mas isso é qualquer investimento, não é? É. Portanto... Este não é diferente. Não é diferente. Então, convites. Primeiro, olha, não, o que eu ia gostam dizer, das nossas canecas. Não, o que eu ia dizer é que é engraçado. É quase um Inception, que é a caneca e a t-shirt são iguais. Pois são. Isto, na verdade, vai sempre dar ao mesmo. E quem investir em Luna, let the gains begin, que é a tua caneca. A minha caneca é Mas let the gains begin. Cuidado com os gains. Sim. Então, convidar as pessoas também a ver-nos no Facebook, onde tem a versão vídeo. Quem o for lá fazer, se nos puder deixar um subscribe do canal, se puder deixar um thumbs up, não é? Que é um fixe, um gosto. Isso obviamente vai-nos dar mais audiência, vai-nos ajudar a crescer, portanto façam isso, se acharem que merecemos. Sigam também o nosso episódio, provavelmente também nos vai trazer para melhores audiências. Deem-nos também sugestões de temas que querem ouvir falar e é uma coisa que ajuda bastante, caso queiram fazer, é partilhem com uma ou duas pessoas um episódio. Sim. Abram, lá está, este espaço para poderem, se calhar, às vezes até também poder falar com pessoas mais sobre estes assuntos, que se elas estiverem mais informadas, também permite que vocês vão partilhando informação e aprendendo com pessoas que vos são próximas, não é? Sim, é verdade. Aliás, o outro dia estava perfeitamente nesse raciocínio, que é muito mais importante às vezes do que spamarmos coisas e fazermos algum tipo de repost ou alguma coisa, é enviarmos as coisas a quem achamos que vão de facto... Olha, acho que isto é interessante. Isto é interessante para ti, não é? Eu acho que é isso. E se vocês acharem que este episódio e os outros são interessantes para pessoas, percam 20 minutos da vossa vida e peguem numa lista de episódios. Não percam. Não percam. Estão a investir. Invistam. É isso. Invistam nos vossos amigos, porque eles vão agradecer, se é que nós trazemos valor. E quando os vossos amigos ficarem milionários, vão se lembrar de vocês. Sim, é verdade. E se nós trazemos valor a vocês, também vamos trazer a outras pessoas, provavelmente. Eu acho que sim. E vocês escusam de estar a explicar tudo detalhadamente, porque é para isso que temos aqui uma hora de episódio. Vai ouvir este episódio do género, vai ouvir este e almoçamos sexta-feira. É isso. Eu faço isso às vezes. Olha, deixa-me mandar-te isto para falarmos na sexta-feira, por exemplo. E eu acho que é interessante, porque é um bocado trazer o tema para conversas que queremos ter, é convidarmos amigos para termos as conversas que gostávamos de ter com eles. É ensinar uma pessoa a falar uma língua que nós também gostamos de falar. Vamos passar a acabar o episódio sempre a dizer isto, porque eu acho que isto é de facto uma grande situação. Eu noto muito, última frase, prometo que me vou calar a seguir, eu noto muito que muita gente gostava também de falar com os seus amigos mais próximos sobre alguns temas. Eu acho que este é o circuito. Sim. Enviar o episódio, olha, ouve isto e depois falamos. É um convite. Sim, acho que sim. Então... Até para a semana. Até para a semana, que isto já vai longo, António. Hoje... 1 hora e qualquer coisa. Sim, mais para isso. Um abraço para todos. Adeus. Até para a semana. Até. Um minuto para te falar das nossas t-shirts cripto. Para contribuires para o nosso podcast, ou se queres apenas ter uma peça de roupa exclusiva ou algum adereço que te identifica com criptomoedas, vais adorar as nossas t-shirts originais e vais poder ler a história de cada um dos temas que nós criamos. Foram momentos divertidos e criativos na equipa para produzir estes artefactos para fãs. Eu pessoalmente sou fã da Homo sapiens, talvez pelos momentos de ironia que vivemos nesta altura, mas tens outras inspiradas como o In Before Ellen, a preto, a branco, tens hoodies e tens também canecas à tua escolha com temas exclusivos. São mais de 10 produtos diferentes entre canecas, t-shirts e hoodies e que tu podes encontrar acedendo ao site www.editoraself.pt e acede à área Roupa Cripto, onde vais poder encontrar os produtos e as histórias que criamos. Ficamos à tua espera e já sabes, Bitcoin Talks.